Deus abençoe. Você acabou de acompanhar agora a oração da fé nesse propósito, que eu tenho certeza absoluta que vai abençoar a sua vida e a sua família. Consagramos agora o pão, pastor Luiz, boa noite, o pão que representa o próprio Senhor Jesus, é ou não é, pastor Luiz? Boa noite, bispo Armando, e é verdade, acabamos de consagrar esse pão, e eu creio que através desse pão, Deus ele vai operar de uma forma gloriosa na vida de todos aqueles que tiverem a oportunidade de receber esse pão na sua vida. É um propósito, A Bíblia diz que 2 discípulos estavam abandonando a fé, abandonando a obra, no caminho para Emaús. E Deus, o próprio Senhor Jesus, se apresentou a eles ali e ia com eles pelo caminho, porque Deus não quer que você desista da sua família, Deus não quer que você desista dos seus sonhos, dos seus projetos. Deus, ele pode mudar a sua vida, a sua situação, esse quadro que se encontra. Basta você reconhecer o Senhor Jesus na sua vida. E era isso, pastores, que eles não estavam reconhecendo. Jesus andava com eles ali e eles não reconheciam Jesus por causa do problema, da situação. Exatamente, bispo, era o que faltava na vida deles, porque eles estavam com Jesus, Jesus estava presente ali e eles não reconheceram Jesus. Eles precisavam reconhecer, mas eles não reconheceram. Teve um momento, sim, quando eles tiveram a oportunidade de participar do pão, então diz a Bíblia que eles abriram os olhos e tiveram conhecimento, passaram a conhecer o Senhor Jesus. O Senhor Jesus chegou no momento que ele falou: eu vou para esse lado e vocês vão por esse lado aqui. E eles falaram: não, Senhor Jesus, fica conosco. E Jesus entrou na casa deles. Em um momento, pastor Luiz, o Senhor Jesus, ele partiu o pão, e foi nesse momento que os olhos se abriram. Exatamente, e é dessa mesma forma que vai acontecer na vida dessa pessoa que vai pegar esse pão. Ela vai representar o próprio Senhor Jesus na casa dela. Exatamente, quando ela partir o pão, Deus ele vai se manifestar de uma forma gloriosa, se revelando para aquelas pessoas que talvez elas não tenham o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Jesus está na casa dela, mas ela ainda não pôde ver o Senhor Jesus Cristo por causa da cegueira espiritual. E quando partir o pão, Deus ele vai se revelar para essa pessoa. Quantas pessoas não têm visto o Senhor Jesus na vida delas? Quantas famílias estão destruídas porque não estão vendo o Senhor Jesus? Ao invés de ver o Senhor Jesus, está vendo o problema financeiro, está vendo o desemprego, está vendo pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas na lama, no monturo. Está na hora de você ver Jesus na sua vida. Basta você tomar uma atitude e voltar. E foi isso que aconteceu. Quando o Senhor Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus. Jesus desapareceu na mesma hora. E eles perguntaram: poxa, o nosso coração não queimava quando ele falava da palavra? O nosso coração não queimava quando ele expunha as escrituras? Vamos voltar para Jerusalém. Esse voltar, pastor Luiz, para Jerusalém significa essa pessoa voltar a crer na palavra, voltar a confiar em Deus, voltar para a igreja, pastor Luiz. Exatamente, esse voltar para Jerusalém significa a pessoa voltar para Deus, a pessoa voltar até a comunhão com Deus, porque aqueles 2 discípulos, outrora, eles viviam com Jesus, embora o Senhor Jesus ainda não tenha passado, pela a morte. O Senhor Jesus ainda não tinha passado pela cruz, mas aqueles 2 discípulos, eles acompanharam o processo da vida do Senhor Jesus Cristo. E após o Senhor Jesus passar pelo sepulcro
e ele ressuscitar, glorificado, ele ressuscitou glorificado. Ressuscitado, glorificado, daí então aqueles discípulos já não tiveram mais o conhecimento, ou seja, eles não conheceram mais o Senhor Jesus após ele ressuscitado. Mas quando eles então participaram do pão, ou seja, quando Jesus partiu o pão, eles abriram os olhos espirituais, então eles tiveram o conhecimento de que aquele homem que estava ali com ele era o Senhor Jesus Cristo. E voltaram para o caminho, voltaram a crer, voltaram a ver a glória de Deus. Aquilo que eles começaram a ver no começo do ministério de Jesus, eles continuaram vendo a partir do momento que eles voltaram para Jerusalém, voltaram para o Senhor Jesus. É isso que você tem que acreditar, você tem que crer nisso. Você vai representar Jesus. Eu creio, pastor Luiz, que quem toma posse, quem participar, quem pisar o pé aqui na sede de Várzea Grande e tomar posse desse pão aqui, ó, esse pão aqui que está consagrado, nós vamos ungir agora, pastor Luiz, vamos ungir agora, e eu tenho certeza absoluta, quando você pisar o pé aqui, você vai receber esse pão, vai levar para sua casa, e assim como Deus abriu os olhos, Ele vai abrir portas, Ele vai fazer milagres extraordinários. O seu familiar vai comer desse pão e vai tomar nojo dos vícios. Jesus vai se apresentar para eles e o milagre vai acontecer. Essa é a fé. Já oramos, já determinamos e agora vamos ungir. Prepara para mim uma taça de óleo, pastor Luiz. Eu acho que tem ali uma taça de óleo, uma taça de azeite. Eu vou ungir agora. Eu vou ungir cada pão desse e você vai tomar posse desse pão. Estamos no altar, agora é a madrugada, é meia-noite, vai dar 1h, meia-noite e 55, e eu tenho certeza que o nosso Deus, o mesmo Deus que se revelou àqueles 2 discípulos, que estava abandonando a obra, isso é muito sério, você não pode abandonar a obra de Deus na sua vida. Tem muita coisa boa para Deus fazer na sua vida, tem muita coisa boa para acontecer na sua vida. Ou você acha que esse ano vai terminar sem a sua vitória? Ou você acha que esse ano vai terminar sem o seu milagre? Só se você não acredita, porque a própria palavra de Deus diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E o pão da vida, o Senhor Jesus que está conosco, Ele vai abrir a sua porta, Ele vai abrir coisas grandes na sua vida, milagre vai acontecer. Vem cá, pastor Luiz, pega aqui esse azeite aqui, ó. Nós vamos ungir agora, e eu tenho certeza que você será muito abençoado, sua casa será muito honrada, tá bom? Vamos ungir? Tá bom, pastor Luiz, tá bom. Vamos ungir aqui, ó. Ó, grava aqui, ô missionário, ó. Nós estamos ungindo. Pastor Luiz, unge aqui também, ó. Ó, pega e unge aí, em nome de Jesus. Ó, está abençoado, ó, cada pão desse, em nome de Jesus. E nesse domingo, você vai tomar posse do pão, o pão que representa o próprio Senhor Jesus na sua casa. No partir do pão, Ele se revelou, os olhos se abriram, milagres aconteceram, e vai acontecer na sua vida se você crer, tá bom? Se você acredita, vai acontecer. Que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui. Iremos orar mais ainda na madrugada. Iremos orar pedindo a Deus a consagração, os milagres, as maravilhas. E daqui a pouco, 7h da manhã, pastor Luiz, 7h da manhã, a imposição de mãos vai acontecer. 7h da manhã. Vai ter unção de Deus na vida dessa pessoa, milagres vão acontecer, o grande domingo dos vencedores e da esperança, pastor Luiz. Exatamente, bispo, e é importante lembrar a essas pessoas que domingo é o primeiro dia da semana, e aquelas pessoas que têm Deus como sua prioridade, neste dia não pode faltar, principalmente na reunião das 7h da manhã, porque é a reunião das primícias, é onde Deus Ele vai poder se manifestar de uma forma gloriosa na vida dessa pessoa, bispo. Impossível não acontecer milagre, é impossível. Se Deus é primeiro na sua vida, meu amado, eu lembrei aqui um versículo, eu vou fechar agora aqui, porque eu já estou fazendo hora extra aqui já. Ó, um versículo que diz assim, ó: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, diz o Senhor,
eu vos acrescentarei. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus não quer tirar nada de você, Deus quer acrescentar, e é o que vai acontecer domingo agora. Qual é o nome dessa rua mesmo? Do Livramento. Ó, lembrei agora, Rua do Livramento, 150 Centro de Várzea Grande, 7 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Deus tem uma nova história para fazer na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe. Ó, o pão está consagrado. Fique com essas imagens aqui do pão, ó.